Boa tarde, sou Dirley Santos Moreira, professor de Biologia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o filo anelídeo, filo tão importante quanto aos outros, isso devido à presença dos seus representantes, minhoca, nereis e sanguessuga. Cada um com sua característica, porém dentro do mesmo filo, e aí a gente vai ter a oportunidade de verificar como que esses indivíduos eles conseguem sobreviver no ambiente em que são encontrados. Então, quanto às características básicas que esses indivíduos apresentam, mais uma vez, são indivíduos que apresentam simetria bilateral. Então, nesse caso, a gente tem a possibilidade de traçar apenas um único eixo em relação à sua estrutura, fazendo com que a gente consiga dividir a estrutura desse animal em duas partes iguais. Tá? O corpo desses indivíduos é de natureza anelado, também podendo ser chamado de segmentado ou então metamerizado, tá certo? Então, nesse caso, segmentado e metamerizado são sinônimos do corpo anelado, e é o que caracteriza o grupo ou o filo desses indivíduos. Quanto a estrutura, ou seja, a formação desses anéis, nós vamos poder estar encontrando a presença de dois anéis principais na estrutura desses indivíduos. Um que a gente chama de próstômio e o outro a gente vai estar chamando de pigídeo. Então, esses anéis são importantes porque um vai ser encontrado na parte inicial do corpo desse animal, próximo à cavidade bucal, ou então formando a cavidade bucal, e o outro vai estar dando origem à cavidade anal. E aí, se eu tenho a formação de cavidade bucal e presença de cavidade anal, isso já me permite dizer que esse indivíduo ele vai ter a presença de um sistema digestório de natureza completa. Então, uma entrada, uma estrutura que vai fazer a retirada de nutrientes importantes para a sobrevivência desses animais e, por último, eliminar os resíduos que surgem a partir do processo digestivo desse animal. Tá? Quanto à estrutura de tecidos desses indivíduos, nós vamos verificar que eles são chamados de triblásticos. Isso porque tiveram a oportunidade de gerar tecidos importantes que constituem o seu corpo. Então, se é triblástico, eles apresentam origem a partir dos 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme. E uma característica importante dentro desses indivíduos é a característica que chamamos de celoma ou indivíduos celomados. Então, significa dizer que eles têm a presença de tecidos bem desenvolvidos, porém o espaço entre esses tecidos são preenchidos com esse líquido de natureza gelatinosa. Tá? Então, todos esses indivíduos são celomados, apresentam líquido espalhado por toda a estrutura, preenchendo o espaço interno do corpo desses animais, gerando essa característica mole ao corpo desses indivíduos. Tá bom? E aí, o próximo tópico falando sobre os indivíduos que são prostóstomos, que são aqueles que apresentam o sistema digestório completo, apresentando uma cavidade bucal, um sistema digestório muito bem desenvolvido, e no final desse sistema a presença de uma região anal para poder eliminar os resíduos que sobraram desse processo digestivo. Okay? Quanto ao habitat desses indivíduos, podemos encontrar eles tanto no ambiente terrestre, como também no ambiente aquático, seja ele marinho ou então água doce. Nosso principal representante do ambiente terrestre, nós vamos estar encontrando a minhoca, com toda a sua estrutura característica, aí, ou seja, alongada, com as suas extremidades um pouco mais afiladas, o que garante a sua movimentação com precisão em relação às partículas que formam o solo. Tá? A sanguessuga, que é um dos exemplos de indivíduos que vão ser encontrados em pântanos ou brejos, com uma característica um pouco diferente, ela vai ter a presença de ventosas, o que permite a fixação desse animal sobre a superfície da pele de um determinado animal. E aí nós vamos verificar que pelo nome que ela apresenta, o tipo de alimentação que ela vai estar usando e tirando principalmente desses animais. O representante marinho a gente chama de nereis. Ele é um poliqueto, um indivíduo que apresenta muitas cerdas em relação ao seu corpo e vive nesse ambiente aquático. Tá? Então,
quando se referir à questão de habitat, terrestre eu tenho a representante a minhoca, né? Em ambiente marinho você tem o nereis e em ambiente de pântanos ou brejos nós vamos ter a sanguessuga, certo? Então, simetria bilateral é um indivíduo que tem a presença de segmentos ou então anéis por toda a sua estrutura, tá certo? São indivíduos triblásticos, apresentam celoma dentro da sua estrutura, são indivíduos que têm sistema digestório completo, por isso classificado como prostóstomo, podendo ser encontrados tanto em ambiente terrestre como também em água, tá bom? Quanto ao sistema digestório completo ou digestivo completo, eu vou verificar que após a cavidade bucal, nós vamos ter duas estruturas importantes. Uma que vai estar sendo responsável por guardar aquilo que ele conseguiu na sua alimentação e outra que vai ser responsável por moer o que ele conseguiu. Eu quero que vocês entendam que esse tipo de animal ele se alimenta, né, de matéria orgânica presente no solo. Porém, ao adquirir esse alimento, né, há a possibilidade de estar misturado, ou seja, esses nutrientes com o solo, partículas do solo. E aí, como é algo que não interessa a ela, mas que está presente nesse sistema digestório, há a necessidade de realizar o processo de trituração. Então, dentro da estrutura da minhoca, quem é responsável por gerar essa trituração, para que aconteça a absorção de nutrientes e elimine o que não interessa, né, ao processo digestório, é a estrutura que a gente chama de moela. Estrutura essa muito similar ao que a gente encontra nas aves, né? Então, o papo também, né, é uma estrutura que armazena, ou seja, esse material que foi adquirido da alimentação para que possa ser triturado e a partir de então retirado os nutrientes necessários à sua sobrevivência, tá? Quanto ao sistema circulatório, ele é fechado, né, apresenta aí dois vasos importantes, um de natureza dorsal e outro de natureza ventral, e conectados a esses vasos, nós vamos estar encontrando a presença de 5 corações básicos, fazendo a propulsão, né, batendo, ou a contração, né, dessa estrutura e bombeando o sangue por toda a estrutura da minhoca. Então, na parte dorsal é por onde esse sangue ele vai ser distribuído, né, para o corpo, né, para que aconteça o processo de absorção de oxigênio através da sua pele, distribua em relação às células e o que está na parte ventral trazendo o gás carbônico, né, em relação a essa estrutura, para que ele possa ser eliminado para fora do seu corpo, tá certo? Então, nesse caso, sistema circulatório fechado, porque eu tenho, né, dois canais importantes de irrigação desse sangue, né, sendo distribuídos pelo corpo, voltando ao coração e sendo redistribuído novamente por todo o organismo, tá certo? Então, nós vamos verificar também que esses indivíduos podem ter dois tipos de processo respiratório, tá? Um que a gente chama de cutâneo, que é muito comum ser encontrado nas minhocas e sanguessugas, tá certo? Por esse motivo de viver em ambientes que tenham uma certa umidade, que é para garantir a hidratação do tecido e permitir com que aconteça de forma segura, né, e além disso precisa, essa troca gasosa, saída de gás carbônico, entrada de oxigênio, fazendo com que esses indivíduos consigam, né, respirar. O outro tipo de respiração a gente chama de branquial, é encontrado, ou seja, no grupo dos poliquetos, que nesse caso o principal exemplo será o nereis. Então, nesse caso, né, dois tipos de respiração, um que é cutâneo, encontrado nas minhocas e sanguessuga, e o outro que é branquial, que é encontrado diretamente nos indivíduos marinhos do grupo dos poliquetos, que a gente tem como principal exemplo o nereis, certo? Quanto à excreção, esses indivíduos eliminam os seus resíduos de natureza nitrogenada pelos nefrídeos. Então, esses indivíduos têm a estrutura responsável por retirar, né, produtos de natureza agressiva do corpo e eliminar para fora do corpo, né? Então, quem realiza esse processo de retirada dessas substâncias será os nefrídeos, tá? Quanto ao sistema nervoso, esses animais apresentam um sistema nervoso ganglionar, que é encontrado na região ventral, né, do corpo desse animal. E aí, na imagem aqui abaixo, foi colocado para você, para que a gente possa entender ou perceber como que é esse sistema, né, nervoso ganglionar. Então, eu tenho um gânglio principal, que é o cerebral,
Conectado a ele, a gente vai ter a presença de anéis nervosos parafaríngeo, né, subfaríngeo e segmentários. São, na verdade, nervos e cordões nervosos que se distribuem por todo o corpo para que os estímulos que são gerados, né, no gânglio principal possam ser distribuídos pelo corpo. E, ao mesmo tempo, através de nervos sensitivos, captar como se encontra esse ambiente, fazendo com que ele consiga perceber como, né, esse ambiente se encontra, está favorável ou desfavorável à sua sobrevivência. Tá? Então, as duas imagens aqui mostrando, né, sistema digestivo completo, sistema circulatório fechado, né, a questão do sistema respiratório de natureza cutânea nas minhocas e sanguessugas, e dentro do ambiente aquático nós vamos ter o nerês com um processo respiratório branquial. A excreção de produtos nitrogenados através dos nefrídeos e um sistema nervoso ganglionar, né, localizado na região ventral do corpo desses animais. Tá? Quanto à classificação dos anelídeos, eles vão ser classificados em 3 grupos básicos. A classificação desses indivíduos ela se dá pela presença de uma estrutura que a gente chama de cerdas. E aí, ou seja, a quantidade que cada ser vivo tem, ou cada representante dos anelídeos apresenta, é o que vai determinar a que grupo ele pertence. Tá certo? Então, no caso do grupo dos oligoquetos, eu tenho como principal representante a minhoca. Por que oligoquetos? É um tipo de ser vivo ou animal que vai apresentar poucas cerdas na sua estrutura. E para que servem essas cerdas? Essas cerdas elas são utilizadas por esse animal para garantir o processo de locomoção, né? Fixação sobre a superfície do solo e garantir a sua locomoção, né, no ambiente onde ele se encontra. Então, dependendo da quantidade de cerdas, eu vou ter uma classificação específica. Então, a minhoca, por apresentar poucas cerdas, ela é classificada como oligoquetos. Tá? O segundo grupo eu chamo de poliquetos, é o grupo de ser vivo que vai apresentar muitas cerdas, e o principal representante desse grupo é o nerês. Tá? É uma minhoca marinha, né? Nós vamos verificar que há, ou seja, uma série, né, ou seja, de cerdas ao redor do corpo desse animal, e nessas cerdas a gente vai estar encontrando o que a gente chama de parápode, né, que é essa estrutura que forma ou que se desenvolve ao redor de todo o corpo desse indivíduo. Então essas cerdas aí elas são desenvolvidas e utilizadas no processo de locomoção desse tipo de anelídeo no ambiente marinho. Então eu tenho a parte inicial, né, o frontal do corpo desse animal, e aqui eu tenho uma imagem, né, que ilustra como seria o corpo por completo desses indivíduos dentro do ambiente aquático. E por último, né, o último grupo, o grupo dos aquetos, né, ou hirudíneos, né. Nesse caso, esse grupo ele tem como principal representante as sanguessugas. Tá? Lembrando que nós temos várias espécies de sanguessugas, né? Umas apresentam característica parasitária, né? Ou seja, vivem de estar parasitando o corpo de determinados animais que habitam ambientes alagados, tá certo? Eu tenho alguns exemplos ou algumas espécies que são de natureza medicinal, são utilizadas para medicina na questão de gerar uma melhor circulação sanguínea em certas partes do nosso organismo, tá certo? Então, o grupo dos aquetos ou hirudíneos é o grupo que não apresenta cerdas, tá? Se ela não apresenta cerda, como é que ela vai garantir a sua locomoção? Ela apresenta uma ventosa, que é o que garante a fixação da estrutura desse animal sobre a superfície que se encontra, e aí o que acontece? Ela encolhe a sua estrutura, puxando ela na direção onde ela está fixada, tá certo? Uma característica importante desses indivíduos é que elas apresentam uma substância dissolvida na sua saliva que gera processo anestésico e gera, né, ou seja, anticoagulação. É isso que garante com que esses animais consigam sobreviver a partir da obtenção do sangue. Então, ele tem, ou seja, na sua ventosa a presença de dentes que têm formatos de lâminas que cortam com facilidade o tecido, e no momento em que cortam, esse sangue extravasa. E o indivíduo que está sendo parasitário não percebe, porque na saliva, devido à presença da hirudina, gera um anestesiamento nesse local. Tá? E aí ele quase não percebe. E
Outra característica é que essa substância não deixa o sangue coagular, fechando o local por onde está minando ou jorrando esse sangue. Então, isso é uma característica específica desse grupo, certo? E aí, vale a pena a gente levar em consideração o processo reprodutivo desses anelídeos, tá bom? O processo de reprodução sempre vai ser sexuada, porém, eu posso estar encontrando os indivíduos com característica monóica, que significa dizer que apresentam os dois sexos na mesma estrutura, tanto masculino e feminino. E nessa questão é o que gera os indivíduos de natureza hermafrodita. Então, significa dizer que eles produzem tanto, né, o gameta masculino como também o gameta feminino. Porém, para que aconteça eficácia no processo reprodutivo, precisa acontecer fecundação cruzada. Então, vai acontecer o ato sexual, né, entre duas minhocas, né, para que elas possam estar trocando, né, as células gaméticas que foram produzidas, principalmente o espermatozoide. E a partir de então, né, ocorreu a formação de ovos, né, a fecundação dos óvulos surgindo, os ovos, para que aconteça o surgimento, né, da minhoca, né, após, né, o nascimento de uma larva de natureza trocófora. Enquanto que eu tenho o Nereis, né, sendo o grupo ou indivíduo que vai ter uma característica dioica. Então, significa dizer que eu tenho sexos separados. Então, eu tenho o macho e a fêmea, né, com a sua sexualidade individualizada, né? A fecundação sempre vai ser cruzada, né? Na minhoca, numa região que a gente chama de clitelo, é um anel desenvolvido para esse processo reprodutivo. E é lá nesse clitelo que vai acontecer o processo de fecundação cruzada, onde ocorre a troca desses gametas aqui, né, envolvidos no processo. Quanto ao desenvolvimento desses indivíduos, pode ser de forma direta ou de forma indireta. Então, sanguessugas e nereis vai ter um processo de desenvolvimento de forma direta. Então, formou os ovos, esses ovos vão estar gerando indivíduos já com a característica, né, desse indivíduo na forma adulta. Né? Enquanto que a minhoca precisa passar por um processo de formação inicial de larva e após a efetivação e desenvolvimento dessa larva, ela evolui para o formato de uma minhoca, certo? Então, eu tenho que entender que esses indivíduos, eles são importantes dentro da natureza, né? Eles têm a sua parcela de contribuição. No caso, a minhoca fazendo o processo, né, de aeração, né, desse solo. Então, através da sua movimentação no solo, cria canais, túneis que permitem uma melhor circulação do ar, permite uma melhor circulação da água, né, e esses nutrientes possam se distribuir, tornando esse solo, né, com a característica, né, para desenvolver vegetais, tornando-se um solo fértil. Fora, né, a questão da eliminação dos resíduos que é produzido pela sua estrutura. Tá bom? Então, nesse caso, a gente vai verificar que esses indivíduos eles são importantes nesse sentido, né, de garantir, né, ou seja, uma melhor qualidade, né, ou seja, nesse solo, deixando do solo, tornando esse solo menos compacto para que aconteça, né, um processo de desenvolvimento da agricultura, tá bom? Enquanto que a sanguessuga, nesse caso, dentro do campo medicinal, justamente para melhorar uma questão da circulação sanguínea, tá bom? Por hoje é só, né? A nossa aula finaliza nesse momento. Peço a vocês que leiam o conteúdo, né, e resolvam as atividades, né, sobre o conteúdo. Obrigado.